Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? O ano é 47 antes da Era Comum e você está em Alexandria. A brisa quente do Mediterrâneo já não consegue mais entrar pelas frestas das janelas e a cidade lá fora mergulhou no tipo de silêncio que só a noite profunda conhece. Mas a sua jornada está apenas começando. Você está parado no grande átrio da biblioteca. O ar é denso, pesado, com o cheiro de milhares de rolos de papiro, um aroma seco e adocicado que se mistura à poeira antiga e ao óleo de cedro usado para preservar o conhecimento do mundo. A única luz vem da lua, que derrama fachos prateados pelo teto de vidro, desenhando formas geométricas no piso de mármore polido. Seus pés descalços sentem o frio da pedra, um frio que parece subir por todo o seu corpo, acalmando o calor do dia. Sua rotina noturna relaxante é sempre a mesma, uma caminhada solitária pelos corredores labirínticos, verificando se cada rolo está em seu devido lugar, se nenhuma vela foi deixada. Acesa por um leitor apressado. É um ritual que traz calma e serenidade à sua mente. Um diálogo silencioso com a história. Você se sente menos um guarda e mais um guardião, o protetor de um oceano de pensamentos humanos. Você avança pelo corredor dos filósofos, onde as sombras parecem mais longas e os bustos de mármore observam sua passagem com olhos vazios. Sua mão desliza suavemente sobre a madeira de uma estante, sentindo a textura lisa e o trabalho dos artesãos. Tudo está em perfeita ordem. Assim, paz interior que você busca neste lugar parece preencher cada canto. Então, ao virar em uma alcova mais escura, seu ombro esbarra em algo que você não viu. Uma pequena luminária de bronze deixada sobre um pedestal de leitura. Ela balança por um instante que parece uma eternidade, suspensa entre o equilíbrio e a queda. E então ela cede. O som do bronze batendo na pedra não é um estrondo. É um toque agudo, claro e metálico que corta o silêncio como uma lâmina. O barulho viaja, ecoando pelas galerias imensas, ricocheteando nas paredes distantes e voltando para você em ondas cada vez mais fracas. Seu coração dispara, não de susto, mas de reverência quebrada. Você se sente como um intruso em seu próprio santuário. Você se abaixa, pega a luminária. Está intacta. O silêncio que se instala depois do eco é ainda mais profundo, mais absoluto do que antes. Você coloca o objeto de volta em seu lugar, com um cuidado redobrado. Você percebe que a verdadeira tranquilidade não é a ausência de som, mas a capacidade de encontrar o centro mesmo, depois de um ruído inesperado. A mente, você conclui, é muito parecida com este lugar. Vasta, silenciosa e cheia de tesouros, mas um único descuido pode reverberar por muito, muito tempo. O eco da luminária se dissipou e você continua sua ronda, adentrando agora o coração da biblioteca, onde o acesso é restrito. Aqui, o cheiro de papiro é ainda mais forte, quase como um perfume vivo. A luz da sua pequena lanterna de azeite dança sobre as paredes, revelando estantes que vão do chão ao teto, repletas de rolos perfeitamente alinhados, cada um com sua etiqueta de argila pendurada. Você está no arquivo dos poetas e dramaturgos, um lugar que guarda tanto a comédia quanto a tragédia da alma humana. Você passa os dedos pela lombada de um dos rolos. A textura é seca, frágil, quase quebradiça. Você sente o peso da responsabilidade em suas mãos, a necessidade de proteger essas vozes do tempo e da umidade. É uma rotina noturna que exige foco, uma dança silenciosa para manter a ordem e garantir a sobrevivência deste legado. A sua mente, antes agitada, encontra um ritmo tranquilo neste trabalho metódico. É então que você percebe. Não é um som, mas uma sensação, uma corrente de ar, fria e sutil que toca a parte de trás do seu pescoço. Não deveria haver correntes de ar aqui. Este setor é selado justamente para controlar a atmosfera e preservar os escritos mais delicados. Você para, imóvel, tentando sentir a direção do vento. É um sopro quase imperceptível, mas persistente. Fechando os olhos, você se concentra em outro sentido, a audição. E lá está ele, um murmúrio baixíssimo, o som de 1000 folhas secas sussurrando umas contra as outras. É o som dos papiros adormecidos, perturbados por essa brisa clandestina. É um ASMR histórico, um som que ninguém mais no mundo ouviria, o som da fragilidade do conhecimento. Um arrepio percorre sua espinha, não de medo, mas de urgência. Você segue o som e a sensação fria, movendo-se com cuidado entre as estantes. A lanterna projeta sua sombra gigante nas paredes, fazendo você parecer um titã caminhando por um mundo de gigantes adormecidos. Finalmente, você encontra a fonte. Atrás de uma prateleira alta, uma pequena clarabóia, usada para ventilação durante o dia, foi deixada entreaberta. Uma falha minúscula com consequências potencialmente enormes. Com um esforço silencioso, você sobe em um banco de madeira e empurra o fecho de bronze, selando a abertura.
O murmúrio cessa instantaneamente. O silêncio que retorna é absoluto, completo. A paz interior é restaurada. Você percebe que seu trabalho não é apenas organizar e guardar. É ouvir o que está errado, sentir a perturbação no silêncio. É proteger o sono frágil de séculos de sabedoria, garantindo que eles possam continuar a sonhar em paz. Sua ronda noturna leva você a uma ala menos visitada, o repositório de medicina e ciências naturais. Aqui, o ar muda, você inspira profundamente, e o cheiro familiar de papiro e madeira de cedro se mistura com algo mais. Há um fundo terroso, um aroma de ervas secas, minerais e resinas que passaram séculos trancadas em potes de argila. É o cheiro da própria terra, do corpo e de seus mistérios, guardado em silêncio. Neste setor, seu trabalho é mais delicado. Você não apenas verifica a ordem dos rolos, mas também a integridade dos recipientes que os acompanham. Com a ponta dos dedos, você toca os selos de cera em pequenos jarros, garantindo que nada se perca ou contamine o ambiente. A luz da sua lanterna revela rótulos com nomes de plantas e substâncias que você mal consegue decifrar. É uma tarefa que acalma a mente, um exercício de presença que ancora você no aqui e agora, longe de qualquer ansiedade. Então, seu nariz capta uma nota dissonante nessa sinfonia olfativa. É um aroma, estranho, doce e floral, que não pertence a este lugar. Não é o cheiro de nenhuma erva medicinal que você conheça. É mais parecido com o perfume de um jardim ao meio-dia, uma fragrância invasiva que quebra a harmonia seca e antiga do corredor. Sua paz interior é momentaneamente abalada pela curiosidade e por uma leve apreensão. De onde vem esse cheiro? Você começa a seguir a fragrância, movendo-se com a lentidão de um caçador. O aroma fica mais forte perto de uma mesa de estudos isolada, escondida atrás de uma estante de anatomia. Sobre a mesa, você encontra a fonte. Um pequeno frasco de vidro, sem tampa, derramou uma gota de óleo perfumado sobre a madeira. Ao lado, um rolo de papiro sobre botânica foi deixado aberto, suas fibras delicadas absorvendo perigosamente o aroma e a umidade. Você age com precisão. Primeiro, move o rolo para um local seco, longe do perigo. Depois, com um pano limpo, você absorve o óleo derramado, seu cheiro forte impregnando o tecido. Por fim, você tampa o frasco e o coloca em uma caixa de itens a serem devolvidos aos seus donos pela manhã. O cheiro de cedro, papiro e poeira antiga lentamente retoma seu domínio sobre o ar, restaurando a calma e a serenidade do ambiente. Enquanto o perfume indesejado se dissipa, você reflete. Alguns perigos não fazem barulho nem derrubam coisas. Eles chegam em silêncio, disfarçados de algo agradável e ameaçam contaminar tudo por dentro. Proteger este lugar, você entende, é também um ato de proteger sua própria mente, mantendo-a livre das distrações doces e perfumadas que podem desviar você do que é verdadeiramente essencial. Com a clarabóia e o frasco de perfume resolvidos, você continua sua jornada pelos corredores silenciosos. Sua única companhia é a chama solitária da sua lanterna de azeite. A luz projeta sua sombra nas paredes, uma figura alongada e silenciosa que se move com você. As estantes e os bustos de mármore criam outras sombras, que se esticam e encolhem em uma dança constante e familiar. É um balé de luz e escuridão que sempre trouxe a você uma sensação de calma e serenidade. Mas esta noite, a dança é diferente. Você entra na grande sala de cartografia, onde os mapas do mundo conhecido e desconhecido estão guardados. Ao levantar a lanterna para iluminar o caminho, você percebe um movimento no canto do seu olho. Uma sombra, escura e disforme, parece se contorcer na parede distante, independente da sua. Ela se move com uma fluidez que não é natural, como fumaça ou água escura. Seu coração não dispara, mas adota um ritmo mais lento e pesado. Você para de andar, prendendo a respiração para ouvir. Melhor, nada. Apenas o silêncio absoluto da biblioteca. Você levanta a lanterna um pouco mais alto e a sombra estranha parece recuar, se escondendo atrás da projeção de uma estante maciça. Um arrepio percorre seus braços, uma sensação de que sua paz interior foi violada por uma presença invisível. Com passos deliberados e silenciosos, você avança em direção à parede. Sua própria sombra se projeta à sua frente, um gigante se aproximando do mistério. A cada passo, a tensão cresce. Sua mente, normalmente tranquila, corre para encontrar uma explicação lógica, mas a escuridão oferece apenas possibilidades inquietantes. Você não sente medo, mas uma profunda e concentrada curiosidade. Finalmente, você chega perto o suficiente. A luz da sua lanterna revela a fonte da perturbação. Não é um intruso, nem um espectro. É um grande mapa da costa da Núbia, pintado em um pedaço de couro grosso e pendurado para secar. Uma sutil corrente de ar, vinda de uma grelha de ventilação no alto, faz o couro ondular suavemente.
A chama da sua lanterna, tremeluzindo em resposta à mesma corrente de ar, transforma essa pequena ondulação em uma dança de sombras vivas e assustadoras na parede. Você estende a mão e toca a borda do mapa, parando seu movimento. A sombra na parede se imobiliza, tornando-se uma forma estática e sem vida. O alívio percorre seu corpo como uma onda quente, relaxando os músculos que você nem percebeu que estavam tensos. Você fica ali por um momento, observando a luz e a sombra em equilíbrio. A mente, você pensa, é como esta chama solitária. Em um ambiente calmo, ela ilumina o caminho, mas basta uma pequena perturbação, um sopro de incerteza, para que ela transforme o conhecido em algo irreconhecível e ameaçador. Sua ronda o conduz agora para as profundezas da biblioteca, chegando à seção de leis e decretos. Aqui, a ordem é absoluta. Os rolos são maiores, mais pesados, e o ar parece carregar um peso de solenidade. Tudo tem seu lugar preciso, uma representação física da ordem que os homens buscam impor ao mundo. Sua rotina noturna relaxante neste setor é quase um espelho do seu conteúdo. Metódica, previsível e profundamente tranquilizadora. Você desliza a mão pela superfície lisa das prateleiras de cedro, seus dedos roçando levemente as etiquetas de argila penduradas nos rolos. É um gesto familiar, um contato que reafirma a normalidade e a calma da noite. A sua mente, livre de preocupações, se concentra apenas nesta tarefa simples, encontrando uma paz interior no ritmo constante do seu trabalho. É então que sua mão para. Entre dois rolos imponentes de decretos ptolomaicos, há algo que não deveria estar ali. Um pequeno rolo, sem etiqueta, enfiado de forma descuidada no espaço apertado. Antes mesmo de vê-lo direito, você o sente. Seus dedos tocam a borda do papiro, e a sensação é imediata e estranha. Não é a superfície polida e suave dos rolos oficiais. É um toque áspero, granulado, quase fibroso. A surpresa quebra a sua serenidade. Você puxa o rolo com cuidado. Ele é leve, feito de um papiro de qualidade inferior, e não possui o selo de argila da biblioteca nem o carimbo de catalogação. É um texto clandestino, um papiro proibido. Seu coração acelera, mas não de medo. É a pulsação da curiosidade, a tentação do desconhecido. O que estaria escrito ali, tão importante para ser escondido, mas tão mal acabado? Por um instante, você sente o desejo de desenrolá-lo ali mesmo, sob a luz trêmula da sua lanterna. Ler a primeira linha, provar do conhecimento que alguém tentou ocultar. Mas sua disciplina é mais forte. Este lugar tem regras, e elas existem para proteger não apenas os rolos, mas também a mente daqueles que os leem. Um conhecimento fora de contexto pode ser tão perigoso quanto um veneno. Com o toque áspero do papiro ainda formigando em seus dedos, você o segura firme. Sua missão não é julgar o conteúdo, mas restaurar a ordem. Você o levará para a câmara dos itens não catalogados, onde será analisado pelos escribas superiores ao amanhecer. Você percebe que algumas ideias são como pedras brutas. Elas são ásperas, desconfortáveis ao toque, e podem ferir mãos despreparadas. Talvez a sabedoria não seja apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre entender. Quando e como manuseá-lo. Com o papiro clandestino em sua mão, você retoma sua caminhada. Mas algo mudou. Sua rotina noturna, antes uma fonte de calma e serenidade, agora está carregada de uma nova energia. O pequeno rolo não é pesado, mas você sente o peso do segredo que ele carrega. É uma pressão que começa na sua mão e sobe pelo seu braço, instalando-se como uma tensão incômoda nos seus ombros e na nuca. Seus passos, antes leves e fluidos sobre o mármore frio, agora parecem mais deliberados, mais pesados. Você atravessa o salão principal, agora um vasto mar de sombras e silêncio. Cada coluna parece um vigia, cada busto de filósofo parece observá-lo com um julgamento silencioso. O ar, que antes era apenas denso com o cheiro de história, agora parece espesso com a possibilidade de ser descoberto. Sua mente, antes tranquila, agora está em alerta máximo, atenta a qualquer som ou movimento que quebre a quietude da noite. E então, você o vê. No extremo oposto do salão, uma outra lanterna projeta uma luz. Fraca é um dos escribas mais velhos, um homem conhecido por sua severidade e dedicação absoluta às regras. Ele está de costas para você, examinando um rolo em uma mesa de leitura. Você congela no lugar, o coração batendo um ritmo surdo contra suas costelas. O peso em seus ombros parece se intensificar. Por um longo momento, você fica imóvel, quase sem respirar. Então, como se sentisse sua presença, o homem vira a cabeça lentamente em sua direção. A distância é grande e a luz é pouca. Seu rosto é apenas uma mancha pálida na escuridão. O olhar dele varre o salão e, por uma fração de segundo, parece pousar diretamente em você.
Você aperta o papiro proibido com mais força, o toque áspero servindo como uma âncora para a sua ansiedade crescente. Depois de uma eternidade que dura apenas alguns segundos, ele se vira de volta para sua mesa, indiferente. Você solta o ar que nem sabia que estava prendendo. A tensão em seus ombros diminui um pouco, mas não desaparece. Você se apressa, tomando um corredor lateral para chegar mais rápido ao seu destino. A sala de quarentena. Ao depositar o rolo em uma caixa de madeira designada para achados irregulares, você sente o peso deixar seu corpo de uma vez só. Seus ombros relaxam, sua respiração se aprofunda. Você percebe que um segredo não pesa apenas na mente. Ele tem um peso físico, uma força que altera sua postura, sua respiração, o jeito como você ocupa o espaço. Deixar ir não é apenas um ato mental, é uma libertação que todo o seu corpo sente. Depois de se livrar do peso do segredo, você precisa de um momento para respirar. Sua rotina noturna o leva para fora dos corredores fechados, em direção a um dos pátios internos da biblioteca, um oásis de ar fresco sob o céu estrelado do Egito. Aqui, o cheiro denso de papiro e poeira antiga se dissipa, substituído pela fragrância de terra úmida e das flores que só desabrocham para a lua. Este é o seu refúgio, um lugar de calma e serenidade para relaxar a mente. E é aqui que você ouve um som distinto, que quebra o silêncio sem perturbá-lo. É um gotejar lento e metódico. Ploc, ploc. Cada gota parece ter seu próprio peso, sua própria nota musical, caindo com uma precisão que acalma. É um som hipnótico, um dos sons para dormir que a própria natureza compõe. E por um momento, você se entrega a ele, sentindo a ansiedade do dia se dissolver. Mas então, sua mente treinada percebe uma inconsistência. O som é real, mas sua origem é um mistério. A pequena fonte no centro do pátio está desligada, como todas as noites, para economizar a preciosa água do Nilo. Este gotejar vem de outro lugar, de um canto mais escuro, perto da parede norte. Sua paz interior dá lugar a uma curiosidade branda, mas insistente. Você caminha na direção do som, seus pés descalços, sentindo o frio das lajes de pedra. A luz da lua cria um jogo de luz e sombras, transformando as plantas e bancos em silhuetas misteriosas. O som fica mais claro a cada passo. Não há sinal de vazamento ou de qualquer problema. O que poderia ser? Finalmente, você encontra a fonte. Não é um defeito, mas um milagre discreto. Uma planta exótica, recém-trazida de uma terra distante, exibe folhas enormes e lustrosas. O sereno da noite, a umidade que a brisa do mar carrega, se condensa na superfície de uma dessas folhas. Lentamente, a água se acumula na ponta, formando uma gota pesada e perfeita que, ao se soltar, cai sobre uma pedra lisa posicionada logo abaixo. Ploc. Você se aproxima e estende a mão, interceptando a próxima gota. A água é gelada na sua pele. Você observa o processo se repetir. A gota se formando, ganhando peso, caindo, a tensão em seus ombros se desfaz completamente. O som, que era um enigma, agora é a prova de um ciclo natural e silencioso. Você percebe que a mente muitas vezes se apressa em criar preocupações a partir do desconhecido. Um simples som fora do lugar pode parecer um problema. Mas a verdade, na maioria das vezes, é mais simples e muito mais bela. A verdadeira tranquilidade não é viver sem perguntas, mas ter a paciência de encontrar as respostas. Ainda sentindo o frescor do pátio em sua pele, você retorna aos corredores da biblioteca. O ar aqui dentro, em contraste, parece ter um peso diferente. Você sente uma leve umidade grudando em sua túnica, um toque pegajoso e familiar. É o sopro persistente do Mediterrâneo, um inimigo silencioso que nunca descansa. Sua rotina noturna relaxante se transforma agora em uma luta silenciosa, uma vigília contra o lento avanço da umidade noturna. Você se dirige a uma das alas mais vulneráveis, a que guarda os textos de matemática e astronomia, cujos delicados diagramas são especialmente suscetíveis ao mofo. Aqui, a sua tarefa não é de inspeção, mas de manutenção ativa. Você abre um armário de parede e o cheiro de papiro se mistura ao aroma seco e mineral de sacos de carvão e sal. Os guardiões silenciosos contra a umidade. Sua paz interior vem da ação, do trabalho manual que protege este tesouro. Sua mão encontra um dos sacos de linho. Ele está pesado e úmido ao toque, quase frio. Cumpriu sua função, absorvendo a umidade que poderia ter se instalado nas fibras dos papiros. Você o remove com cuidado e o substitui por um novo, leve e seco, que emite um som de areia ao ser colocado no lugar. É um pequeno ato, mas que representa uma vitória temporária nesta guerra constante. Você passa os dedos pela parede de pedra atrás da estante, sentindo sua temperatura fria, mas procurando por qualquer vestígio de condensação. Está seca,
Um alívio sutil percorre seu corpo. Ao verificar os rolos próximos, no entanto, você nota algo. Um deles, um tratado sobre as fases da lua, tem seu invólucro de couro um pouco endurecido, as bordas levemente curvadas para fora. Um sinal de que a umidade já esteve aqui antes. Você o retira da prateleira. O couro está rígido sob seus dedos. Não é um dano irreparável, mas é um lembrete físico da fragilidade de tudo ao seu redor. A calma e serenidade dão lugar a um foco aguçado, uma renovada determinação. Você coloca o rolo de lado, em uma bandeja, específica para os textos que precisam da atenção dos restauradores. O simples ato de separá-lo já traz de volta uma sensação de controle. Você termina de trocar os outros sacos, sentindo os músculos dos braços cansados pelo esforço. O ar parece mais leve, a ameaça contida por mais uma noite. Você percebe que preservar a memória não é um ato passivo. É uma batalha diária, muitas vezes invisível, contra o tempo e os elementos. Manter a mente tranquila não significa ignorar as ameaças, mas enfrentá-las com persistência e cuidado, um saco de sal de cada vez. Sua ronda está quase no fim. Você se encontra agora na seção de história e crônicas de viagem, um labirinto de relatos de mundos distantes e tempos passados. A noite avança e o cansaço começa a pesar em seus ombros. Você boceja e o gesto ecoa suavemente no corredor vazio. Este é o momento em que sua guarda pode baixar, quando a rotina noturna relaxante pode se tornar apenas rotina. Você passa por uma fileira de rolos que narram as conquistas de terras distantes. Sua lanterna deslizando a luz sobre as etiquetas de argila. Tudo parece em ordem, mas, ao abaixar a lanterna, um brilho minúsculo e anômalo reflete a luz de volta para você. É um pequeno ponto de um pó fino e dourado no chão de mármore escuro, quase invisível. Parece serragem, mas você sabe que não é. Você se agacha, aproximando o rosto do chão. O pó forma uma trilha quase imperceptível, levando da base de uma estante até um canto escuro. Seu coração afunda um pouco. Você sabe o que isso significa. É o rastro deixado por um xilófago, um pequeno inseto que se alimenta de papiro e madeira. Um único inseto indesejado pode comprometer um rolo inteiro, transformando conhecimento em pó. A calma e serenidade se transformam em uma caçada silenciosa. Sua paz interior dá lugar a um estado de alerta total. Esta é uma ameaça mais insidiosa do que a umidade ou um papiro proibido. É uma ameaça viva, que se multiplica e consome a má história por dentro. Você pega um pequeno pincel e uma pá de seu kit de manutenção e começa a seguir a trilha, limpando o pó à medida que avança, determinado a encontrar a fonte. A trilha leva você a um rolo específico, um relato detalhado da flora e fauna da Índia. Ele parece intacto por fora, mas o pó dourado se acumula em sua base. Com extremo cuidado, você o retira da prateleira. Você consegue sentir uma leveza anormal, como se parte de seu interior já tivesse se esvaído. Uma sensação de urgência toma conta de você. Você não o abre. Isso espalharia o problema. Em vez disso, você o coloca delicadamente dentro de um saco de linho grosso, amarrando a boca com um nó firme. Amanhã, este saco será levado para a câmara de fumigação, onde o calor controlado eliminará a praga sem danificar o que restou do texto. Sua ação é rápida e precisa, um movimento treinado para conter o dano. Enquanto você segura o saco, o peso do que quase foi perdido o atinge. Algumas ameaças não são grandes ou barulhentas. Elas são pequenas, persistentes e trabalham na escuridão, consumindo o que é valioso pouco. A pouco. A vigilância, você entende, não é apenas olhar para o todo, mas estar atento aos menores detalhes, pois é neles que o destino de grandes coisas é decidido. Com o rolo infestado devidamente isolado, sua missão de contenção ainda não terminou. A descoberta de um problema exige uma resposta completa. Você volta à estante de onde retirou o rolo e, com a luz da sua lanterna, inicia uma inspeção minuciosa dos vizinhos. Seus dedos, agora instrumentos de diagnóstico, tocam cada invólucro de couro, cada borda de papiro. Suas mãos pacientes são a primeira linha de defesa do conhecimento. Seu toque é leve, mas firme. Você procura pela mesma leveza anormal, pela textura oca que denuncia a presença do invasor. Um por um, você verifica os rolos ao redor. Relatos de expedições ao coração da África, descrições das marés do Grande Oceano, crônicas de dinastias esquecidas. A calma e serenidade retornam gradualmente, não pela ausência de problemas, mas pela confiança em seu próprio método. Esta parte da sua rotina noturna relaxante é quase uma meditação, uma busca focada que acalma a mente. Seus dedos param em outro rolo. Ele não parece oco, mas seu invólucro de couro tem uma pequena perfuração, um furo quase perfeito, como se feito por uma agulha fina.
Seus olhos se aproximam e você vê uma minúscula trilha de pó dourado saindo do pequeno buraco. A praga se espalhou, sua paz interior é novamente testada, mas desta vez a ansiedade não tem espaço. Há apenas a tarefa a ser feita. Você retira este segundo rolo com o mesmo cuidado, a mesma precisão. Ele se junta ao primeiro, destinado à câmara de tratamento. E então você continua, inspecionando cada centímetro da prateleira, cada rolo próximo, cada fresta na madeira de cedro. Você usa seu pincel para limpar qualquer vestígio de pó, garantindo que a ameaça seja completamente erradicada desta pequena seção do universo. Ao terminar, você se afasta e observa seu trabalho. A prateleira está limpa, os rolos restantes estão seguros. O ar parece mais puro. Você sente o cansaço familiar nos músculos das costas e das mãos, mas é um cansaço bom, o resultado de um trabalho significativo. A defesa do conhecimento não é feita com discursos ou grandes gestos, mas com ações pequenas e repetitivas, com mãos pacientes que se recusam a deixar que o tempo e a negligência vençam. Você entende nesta noite que a preservação é um ato de resistência, não contra um inimigo grandioso, mas contra a entropia, contra a tendência natural das coisas de se desfazerem e virarem pó. E essa resistência não exige força bruta, mas atenção, paciência e a crença inabalável de que cada pequeno gesto importa. Sua longa noite de vigília está chegando ao fim. O céu, visto pelas janelas mais altas, começa a adquirir um tom de azul profundo, anunciando a proximidade da aurora. O cansaço é real, mas sua última tarefa da noite não é de vigilância, e sim de criação. Você se dirige ao scriptorium, a sala dos escribas, onde o conhecimento não é apenas guardado, mas também nasce. Ao entrar, um novo aroma domina o ambiente, sobrepondo-se ao cheiro de papiro antigo. É o cheiro metálico e terroso de tinta fresca, feito de fuligem, goma e água. É um cheiro de potencial, de páginas em branco prestes a serem preenchidas. Este aroma sempre teve um efeito calmante sobre você. Um lembrete de que a história não está apenas no passado, mas está sendo escrita a cada momento. Você se senta em sua mesa de trabalho designada. Sobre ela, um rolo de papiro virgem espera, sua superfície pálida e lisa sob a luz da sua lanterna. Ao seu lado, um tinteiro de cerâmica e um cálamo recém-apontado. Sua tarefa final é registrar os eventos da noite em seu diário de serviço. A luminária derrubada, a clarabóia aberta, o frasco de perfume, o papiro clandestino, a umidade, os insetos. É a sua pequena contribuição para a grande memória do lugar. Você mergulha a ponta do cálamo na tinta. O som que ele faz ao tocar o fundo do tinteiro é um clique suave e satisfatório. Um dos sons para dormir que marcam o início de um processo pacífico. Você começa a escrever. Os caracteres fluem de sua mão, transformando os eventos caóticos da noite em um relato ordenado. A calma da escrita toma conta de você, um processo que organiza não apenas a história, mas também seus próprios pensamentos. A ansiedade e a tensão que você sentiu se dissolvem a cada palavra que você forma. O ato de nomear os problemas, de descrever as soluções, lhes tira o poder. Eles deixam de ser ameaças fantasmagóricas e se tornam meros itens em uma lista. Sua mente, antes ocupada em reagir, agora está focada em registrar, em dar sentido. É a forma mais pura de alcançar a paz interior. Você termina de escrever quando os primeiros raios de sol tocam o topo das estantes mais altas, enchendo a sala com uma luz dourada e suave. Você enrola seu relato e o coloca no compartimento apropriado. Você percebe que o trabalho mais importante não é apenas proteger o que já foi escrito, mas também registrar o presente. É na transformação da experiência vivida em memória escrita que encontramos a verdadeira serenidade. Afinal, a história não é o que acontece, mas o que é contado. E esta noite você foi o contador. Embora sua ronda noturna esteja oficialmente encerrada, você não se sente pronto para partir. O sol nascente inunda o scriptorium com uma luz suave, e a maioria dos outros escribas ainda não chegou. Você se permite um último ritual, um ato pessoal que serve como a verdadeira conclusão da sua noite. Você pega um rolo desgastado da pilha de textos a serem copiados antes que se percam para sempre. É um volume de filosofia, as palavras de um pensador que viveu séculos antes de você. Você desenrola. O texto antigo com um cuidado reverente. As bordas do papiro estão frágeis, a tinta desbotada em alguns pontos. Ao lado, você posiciona um rolo de papiro novo e brilhante. Sua tarefa não é de criação, mas de replicação. É um trabalho de humildade, a sua mão servindo como uma ponte entre o passado e o futuro. A calma e serenidade que você sente agora não vem da novidade, mas da continuidade. Você começa a copiar, sua mão replicando a sabedoria de outrem.
Cada letra, cada palavra é formada com uma precisão meditativa. Você não está apenas transcrevendo, você está absorvendo. As ideias fluem do texto antigo, através dos seus olhos para a sua mente, e então se manifestam novamente através da sua mão. É um processo que acalma a mente, silenciando suas próprias preocupações e preenchendo o espaço com a clareza de um grande pensador. O único som no vasto salão é o raspar suave do seu cálamo sobre a superfície do papiro. É um ASMR histórico, o som da preservação, o som do tempo sendo desafiado. Você se perde no ritmo da escrita, na dança da sua mão sobre a página. A tensão que restava em seu corpo se esvai, sua respiração se aprofunda e você entra em um estado de fluxo, onde o tempo parece parar. Um raio de sol mais forte atinge sua mesa, fazendo a tinta fresca brilhar. Você para por um momento, comparando o texto original com a sua cópia. As palavras são as mesmas, mas a tinta na sua versão é escura e vibrante, cheia de vida. Você deu a essas ideias antigas um novo corpo, uma nova chance de serem lidas e compreendidas por outra geração. Sua paz interior está completa. Você percebe que a sabedoria não é algo que se possui, é algo que se transmite. Ser um guardião do conhecimento não é apenas protegê-lo de ameaças físicas, mas também garantir que ele continue a respirar, a viajar através das mãos e das mentes. E nessa transmissão, você encontra o seu propósito e o seu descanso. Com a cópia do texto filosófico terminada, você finalmente se levanta para deixar a biblioteca. O sol já está mais alto e a atividade do dia começa a pulsar do lado de fora. Você caminha em direção à saída e sua rota o leva uma última vez pelo corredor dos filósofos. A luz da manhã entra pelas janelas altas, banhando os bustos de mármore em uma claridade suave que revela detalhes que a noite esconde. Seus passos descalços sobre o mármore frio produzem um eco suave, um som familiar que marca o fim da sua jornada. Mas hoje, algo está diferente. Ao passar pelo busto de Platão, você ouve outro som, um segundo eco que não corresponde ao seu. É um som de passos, mais pesado, calçado, vindo de algum lugar atrás de você, na mesma cadência dos seus. Você para de andar. O eco dos seus passos cessa, mas o outro continua por mais 1 ou 2 momentos antes de silenciar também. Seu coração, que estava calmo e sereno, começa a bater um pouco mais rápido. Você se vira lentamente, esperando ver um dos outros bibliotecários, mas o corredor está vazio. Apenas as estátuas de mármore o observam com seus olhos de pedra. Uma sensação de estranheza percorre sua espinha. Você continua a andar, desta vez mais devagar, prestando atenção a cada som. E lá está, de novo, o som de passos que não são seus, ecoando em sincronia com os seus. Não é ameaçador, mas é profundamente perturbador, uma quebra na ordem previsível do seu mundo. Sua mente tranquila busca uma explicação lógica, mas não encontra nenhuma. Você decide fazer um teste, acelera o passo, e os outros passos aceleram com você. Você para abruptamente, e eles também. A ansiedade começa a crescer em seu peito. Seria o cansaço da noite pregando peças em sua audição? Ou haveria outra presença ali, invisível, caminhando ao seu lado? No final do corredor, perto da grande porta de saída, você para uma última vez e fecha os olhos, concentrando-se apenas no som. Você dá um passo, ouve o seu eco. E então, um instante depois, o outro. E é aí que você percebe. O som não vem de trás, mas de cima. Você abre os olhos e olha para o teto abobadado. A acústica peculiar deste corredor, combinada com a posição do sol, está criando um fenômeno sonoro. O eco dos seus passos bate no teto e volta com um ligeiro atraso e uma tonalidade diferente, criando a ilusão de outra pessoa. O alívio é imediato e profundo, como mergulhar em água fria em um dia quente. Você sorri para si mesmo. O corredor, que por um momento pareceu assombrado, volta a ser apenas um corredor. Você aprende que, às vezes, os fantasmas que nos assombram não são presenças reais, mas apenas ecos de nós mesmos, distorcidos pela acústica de nossas próprias mentes. E a melhor maneira de dissipá-los é parar, olhar para cima e entender como a luz e o som estão jogando com a nossa percepção. Com o mistério do eco resolvido, você não sente mais pressa para sair. A luz da manhã agora preenche o corredor dos filósofos e você decide parar por um momento. Você se senta em um banco de pedra frio, um lugar perfeito para observar o jogo de luz e sombra. O cansaço da noite se foi, substituído por uma clareza tranquila. A sua rotina noturna relaxante se estende para estes primeiros momentos do dia. Diante de você, os bustos de mármore parecem ganhar vida sob a nova luz. Os traços de Sócrates, a testa franzida de Aristóteles, o olhar distante de Epicuro.
Eles não são mais apenas estátuas frias, parecem companheiros silenciosos. Você inclina a cabeça, observando-os como se pudesse iniciar uma conversa. Sua mente, agora calma e serena, está aberta para ouvir o que eles têm a dizer. Você inicia um diálogo silencioso com esses mestres do passado, não com palavras, mas com pensamentos e reflexões. Você pensa nos desafios da noite, o medo do desconhecido, a tentação da curiosidade, a luta contra a decadência. E ao olhar para cada busto, você encontra uma resposta silenciosa em suas filosofias que estudou tantas vezes. A busca pela verdade, a importância da lógica, o valor da tranquilidade da alma. É um exercício que você faz com frequência, um jeito de conectar seu trabalho prático com o propósito maior deste lugar. Você olha para o busto de Heráclito e pensa em como tudo flui, como a biblioteca está em constante estado de mudança, ameaçada pela umidade e pelos insetos. Você olha para Zenão e reflete sobre a disciplina e o autocontrole necessários para cumprir suas tarefas noite após noite, sem falhar. A paz interior que você busca é um reflexo direto desses ensinamentos. Um jovem acólito passa apressado pelo corredor, sua túnica farfalhando, mal notando sua presença. Ele tem a energia da juventude, focado nas tarefas do dia que começa. Você o observa com um sorriso discreto. Ele ainda não aprendeu a parar e a ouvir o silêncio. Ele ainda não descobriu que as conversas mais profundas neste lugar não acontecem com os vivos, mas com as mentes imortais que habitam estas prateleiras e estes corredores. Você se levanta, sentindo-se renovado. A luz do sol agora é forte e a biblioteca está totalmente desperta. Sua vigília terminou. Ao sair para o ar quente de Alexandria, você percebe que ser um bibliotecário não é apenas um trabalho. É um diálogo contínuo, é estar em constante conversa com o passado, para entender o presente e proteger o futuro. E as respostas mais importantes nem sempre estão escritas nos rolos de papiro, mas gravadas no silêncio entre eles. Sua jornada noturna o leva desta vez a uma das salas de estudo privadas, reservadas para os eruditos mais importantes que visitam a biblioteca. Estas salas são mais confortáveis, adornadas com tapetes macios e almofadas. O ar aqui é diferente, menos carregado com o cheiro de poeira antiga e mais impregnado com o aroma de lã tingida e do óleo perfumado que os patronos ricos usam. É um ambiente que convida a uma calma e serenidade mais mundanas. Sua tarefa aqui é simples: garantir que nenhum material tenha sido deixado para trás e que as brasas nos pequenos aquecedores de bronze estejam completamente apagadas. Você se move pela sala e o tapete espesso abafa o som dos seus passos. É um silêncio diferente, mais aveludado, que ajuda a relaxar a mente após a tensão dos corredores principais. Enquanto você verifica um aquecedor, algo roça suavemente contra a sua perna. É um toque leve, quase imperceptível. Você se vira, esperando encontrar um dos gatos que patrulham a biblioteca, mas não há nada ali. Você continua seu trabalho, mas alguns instantes depois, sente de novo o roçar suave da lã contra a sua pele, desta vez no seu braço. Um arrepio percorre seu corpo, não de medo, mas de pura estranheza. Você olha ao redor da sala com mais atenção. A luz da sua lanterna dança sobre os tecidos e móveis. Então você vê, pendurado no encosto de uma cadeira de madeira escura, há um chale de lã fina, de uma cor púrpura profunda, a cor da realeza. Ele foi deixado para trás por um dos estudiosos. Uma leve corrente de ar, vinda de uma fresta na janela, faz com que uma de suas pontas se mova sutilmente, balançando no ar como um pêndulo lento. Foi isso que tocou você. Você se aproxima e pega o chale. A lã é incrivelmente macia e quente ao toque. Claramente, um objeto de grande valor. Você o dobra com cuidado, o tecido deslizando suavemente entre seus dedos. O gesto é calmante e a textura luxuosa traz uma sensação de conforto. Sua paz interior, momentaneamente perturbada pelo toque fantasma, é restaurada pela beleza simples do objeto. Você coloca o chale dobrado sobre a mesa, onde será facilmente encontrado pela manhã. Ao fazer isso, você nota algo preso em suas fibras, um único fio de cabelo, longo e prateado. Um lembrete de que por trás de cada objeto esquecido há uma pessoa, uma história. O dono deste chale, provavelmente um nobre ou um filósofo idoso, esteve aqui, neste mesmo lugar, buscando conhecimento, assim como tantos outros. Você percebe que a biblioteca não é apenas um repositório de textos. É um ponto de encontro de vidas. E seu trabalho não é apenas cuidar dos rolos de papiro, mas também dos pequenos vestígios que as pessoas deixam para trás. As peças de quebra-cabeça que compõem a humanidade que passa por estes corredores. Após deixar a confortável sala de estudos, você retorna ao grande átrio. A noite está em seu ponto mais profundo e frio. Você sente o frio que sobe do mármore de forma mais intensa agora.
Uma friagem que penetra as solas dos seus pés e parece se infiltrar em seus ossos. Seus dentes tremem por um instante. O cansaço da longa vigília torna seu corpo mais suscetível à temperatura, e um desejo por calor se torna seu único pensamento. Sua rotina noturna relaxante inclui uma última parada, uma que você guarda para o final, como uma recompensa. Você se dirige a uma pequena câmara lateral, conhecida como o coração quente da biblioteca. É a sala onde os pigmentos para as tintas são moídos e onde o papiro recém-fabricado é deixado para secar. Aqui, por necessidade, uma fornalha de barro é mantida acesa dia e noite, emanando um calor constante e suave. Ao abrir a pesada porta de madeira, o calor o envolve como um abraço. O ar é seco e perfumado com o cheiro de minerais moídos e da palha doce, do papiro. Você se aproxima da fornalha, sentindo a energia radiante em seu rosto e em suas mãos. A luz alaranjada que escapa por uma pequena abertura projeta sombras dançantes na parede, um espetáculo hipnótico que acalma a mente e o corpo. Você se senta no chão de pedra aquecido, encostando as costas na parede morna. O frio que subia do mármore começa a recuar, substituído por uma sensação de conforto profundo e entorpecente. Você fecha os olhos, entregando-se ao momento. O único som é o crepitar baixo e constante do fogo dentro da fornalha, um dos mais primitivos sons para dormir. Sua paz interior, antes uma busca ativa, agora é um estado de ser, simples e completo. Você não pensa em rolos, em regras ou em perigos. Sua mente finalmente está em branco. É um estado de pura sensação, onde o calor na pele e o som do fogo são tudo o que existe. A ansiedade não tem como fincar raízes em um corpo que está tão profundamente relaxado. Por alguns minutos preciosos, você não é um guardião, não é um bibliotecário. Você é apenas uma pessoa buscando e encontrando calor no meio da noite fria. Ao se levantar, você se sente recarregado, como se o fogo tivesse queimado não apenas a madeira, mas também o resíduo de tensão em seus músculos. Você percebe que, por mais que a mente busque conhecimento e ordem, o corpo tem necessidades mais simples. E às vezes, a mais profunda serenidade não vem de uma ideia complexa ou de um dever cumprido, mas do gesto simples de encontrar um lugar quente para descansar do frio. Com o corpo aquecido e a mente tranquila, você decide fazer uma última ronda em uma das áreas mais antigas da biblioteca, o arquivo de textos arcaicos. É um lugar que poucos frequentam, pois os rolos aqui estão escritos em idiomas que quase ninguém mais consegue ler. O ar é pesado com um cheiro de poeira milenar, e o silêncio parece ter uma qualidade diferente, mais profundo e reverente. Você caminha lentamente, a luz da sua lanterna revelando prateleiras de madeira escura, quase negra, repletas de rolos frágeis e manchados pelo tempo. Alguns estão envoltos em linho, outros em couro endurecido. Sua tarefa aqui é puramente visual, verificar se nenhum rolo caiu ou se desintegrou durante o dia. É uma parte da sua rotina noturna que sempre o enche de um sentimento de humildade. E é então que você ouve um som que não deveria estar ali. Não é um som físico, como um passo ou uma queda. É um sussurro, um fio de voz tênue, quase inaudível, vindo do fundo do corredor. A voz é baixa, ritmada e fala em uma cadência que você não reconhece. Seu sangue gela. A calma e serenidade se quebram instantaneamente, substituídas por uma apreensão primal. Você para, prendendo a respiração. O sussurro continua, um murmúrio constante que parece se entrelaçar com as sombras. Não há medo em seu coração, mas uma curiosidade intensa e uma pontada de ansiedade. Você avança com a cautela de quem pisa em terreno sagrado e desconhecido. A luz da sua lanterna treme um pouco em sua mão. O som leva você a uma pequena alcova de leitura no final do corredor. E lá, sentado em um banco baixo, de costas para você, está um homem muito velho. Ele usa a túnica simples de um estudioso residente, e seus cabelos brancos e finos parecem uma auréola sob a luz da lua que entra por uma fresta. Ele segura um rolo de papiro antigo em suas mãos trêmulas e lê em voz alta, mas para si mesmo. O sussurro é o som de um idioma esquecido, uma língua morta há séculos, que este homem, talvez o último a conhecê-la, recusa-se a deixar morrer. Você fica paralisado, observando a cena. O homem está completamente absorto, alheio à sua presença. Ele não está quebrando nenhuma regra. Estudiosos residentes têm permissão para ficar após o anoitecer, mas a intimidade do momento faz você se sentir um intruso. O som daquela língua antiga, que antes o assustou, agora o enche de uma emoção estranha, uma mistura de melancolia e admiração. Sem fazer barulho, você recua, deixando o homem em seu diálogo solitário com o passado. Sua paz. Interior retorna, mas transformada.
Você entende que a biblioteca guarda mais do que conhecimento. Ela guarda vozes. E seu trabalho não é apenas proteger os recipientes, os rolos de papiro, mas também o silêncio necessário para que as vozes mais frágeis e antigas ainda possam ser ouvidas por aqueles que se dispõem a escutar. Depois de deixar o velho estudioso em sua leitura solitária, você se sente compelido a permanecer na seção de textos arcaicos por mais um tempo. A experiência o deixou com uma sensação diferente, uma conexão mais profunda com a fragilidade do conhecimento. Sua rotina noturna relaxante adquire um novo propósito. Não apenas verificar a ordem, mas sentir a história contida ali. Você se aproxima de uma estante que nunca lhe chamou muita atenção. Ela contém rolos pequenos, quase todos sem identificação, coletados de civilizações há muito desaparecidas. Você passa a mão lentamente sobre eles, não para verificar sua integridade, mas apenas para sentir a textura do papiro, do couro, do linho. Cada um tem uma energia diferente, um peso distinto de eras. Então, sua mão para sobre um rolo em particular. Não há nada de especial nele. É pequeno, envolto em um couro escuro e liso. Mas ao tocá-lo, você sente uma vibração sutil, uma espécie de ressonância que parece viajar pela sua mão e subir pelo seu braço. É uma sensação que desafia a lógica, uma intuição. Sua mente tranquila, geralmente guiada pela razão, cede a esse impulso inexplicável. Você retira o rolo da prateleira. Ele é surpreendentemente pesado para o seu tamanho. Você o leva para uma mesa próxima e, sob a luz da sua lanterna, desenrola os primeiros centímetros com um cuidado extremo. O papiro é escuro, quase petrificado, e a escrita é diferente de tudo o que você já viu. Não são hieróglifos, nem cuneiformes, nem qualquer alfabeto conhecido. São símbolos circulares, cheios de espirais e pontos. Você não entende uma única palavra. O texto é um mistério absoluto. No entanto, enquanto seus olhos percorrem os símbolos, você sente uma estranha sensação de familiaridade, como se estivesse olhando para um mapa de estrelas de uma galáxia desconhecida, mas que ainda assim segue leis universais. Sua paz interior não é abalada pelo mistério. Pelo contrário, é aprofundada por ele. Você não tenta decifrar. Sabe que é uma tarefa para especialistas, para uma vida inteira de estudo. Sua mão, guiada pela intuição, apenas desliza sobre o texto desconhecido. Você sente as reentrâncias que a tinta fez no papiro, a textura dos símbolos. É um ato de comunicação que transcende o idioma, uma forma de honrar a mente que criou aquilo, mesmo sem compreendê-la. Você enrola o texto de volta com o mesmo cuidado. Ao colocá-lo na prateleira, a vibração sutil parece ter se acalmado. Você percebe que o conhecimento tem muitas camadas. Há a camada que podemos ler e entender, e há a camada que só podemos sentir. E às vezes, a mais profunda calma e serenidade vem não de saber a resposta, mas de ser capaz de sentar-se confortavelmente com a pergunta. Com a noite chegando ao fim e o corpo cansado, você busca um último momento de quietude antes de se retirar. Sua rotina noturna relaxante o leva a um dos locais mais majestosos da biblioteca. A grande colunata externa, um corredor a céu aberto, sustentado por dezenas de colunas de mármore que se erguem como árvores de pedra em direção ao céu. É um lugar de transição entre o mundo fechado do conhecimento e o mundo aberto da natureza. A lua está cheia esta noite, um disco de prata brilhante em um céu de veludo negro. Sua luz derrama-se através das colunas, criando um espetáculo visual hipnótico. Você começa a caminhar lentamente pelo corredor. A cada passo, o padrão de luz e sombra no chão muda, como se você estivesse andando sobre um tabuleiro de xadrez em constante transformação. O brilho da lua através da colunata cria faixas de luz que parecem sólidas, quase como se você pudesse tocá-las. Você para no meio do caminho e se encosta em uma das colunas. O mármore está frio contra as suas costas, um contraste agradável com o calor residual do seu corpo. Você ergue o rosto para a lua, sentindo sua luz fria em sua pele. Não há som aqui, exceto o farfalhar distante das palmeiras no jardim e o bater suave do seu próprio coração. A calma e serenidade deste lugar são absolutas, uma paz que parece emanar do próprio céu. Enquanto você observa, uma nuvem fina e translúcida começa a passar em frente à lua. A luz diminui gradualmente, as sombras no chão se tornam mais suaves, menos definidas. Por um momento, o mundo perde seu contraste nítido e se torna um borrão de cinzas e prata. A mudança é sutil, mas poderosa. Você sente uma pontada de melancolia, uma sensação de perda pela beleza que se foi. Mas então, tão lentamente quanto chegou, a nuvem continua seu caminho. A luz da lua retorna, primeiro como um brilho tímido na borda da nuvem e depois em sua plenitude total. O padrão nítido de luz e sombra reaparece no chão.
talvez ainda mais belo do que antes por causa de sua breve ausência. Sua paz interior, que havia vacilado, retorna mais forte. Você percebe que a beleza, assim como a felicidade, não é um estado constante. Ela vem em ondas, é velada por nuvens passageiras. E talvez a sua intensidade seja medida não apenas por seu brilho, mas pela escuridão que a precede e a sucede. A mente tranquila não é aquela que vive sempre na luz, mas aquela que aprende a esperar com paciência o retorno do brilho, sabendo que as nuvens sempre passam. Com a lua novamente em seu esplendor, você permanece na colunata, agora completamente entregue à beleza da noite. Seus olhos se acostumam à escuridão e começam a perceber os detalhes mais sutis do céu. Além da lua, milhares de pontos de luz piscam na imensidão. Estrelas, constelações, planetas que os astrônomos desta mesma biblioteca passaram a vida a mapear. Você se sente um espectador privilegiado de um espetáculo cósmico. Sua rotina noturna relaxante se dissolve neste momento. Não há mais tarefas, apenas contemplação. Você se afasta da coluna e caminha até o centro do corredor aberto, longe das sombras. Aqui, o céu se abre sobre você em toda a sua vastidão. Você se sente incrivelmente pequeno, uma partícula de poeira consciente diante do infinito. A sensação não é de desamparo, mas de libertação. Todas as preocupações da noite, a luminária, o papiro clandestino, a umidade, os insetos, parecem agora insignificantes. O que é um rolo de papiro danificado em comparação com a idade de uma estrela? O que é um pequeno segredo humano diante dos mistérios do universo? A ansiedade se dissipa, não porque os problemas foram resolvidos, mas porque foram colocados em sua devida perspectiva. A calma e serenidade vêm da aceitação da sua própria pequenez. Então, um traço de luz corta o céu. Uma estrela cadente, um brilho fugaz que dura apenas um segundo antes de desaparecer. Você prende a respiração, pego de surpresa pela beleza efêmera do evento. Você sabe, pelos textos que leu, que é apenas uma rocha queimando na atmosfera, mas o seu coração responde com uma pontada de admiração e desejo, como se fosse um sinal, uma mensagem apenas para você. Você fica ali, olhando para o lugar onde a luz esteve, sentindo a imensidão do tempo. Quantas outras pessoas, ao longo de quantos séculos, olharam para este mesmo céu e sentiram esta mesma mistura de espanto e humildade? Reis e escravos, filósofos e soldados, todos sob o mesmo manto estrelado. A paz interior que você finalmente alcança é uma paz de conexão, de pertencimento a algo muito maior do que você mesmo. Você decide que é hora de ir. A primeira luz do amanhecer já começa a atingir o horizonte de um roxo pálido. Ao deixar a colunata, você leva consigo não apenas a memória do céu estrelado, mas a sensação em seu corpo. A vastidão do céu não o diminuiu. Ela o expandiu. Você percebe que ser pequeno não é ser insignificante. É ser parte de algo tão grandioso que a única resposta possível é a gratidão e o silêncio. Com a alma expandida pela visão do céu, você decide que sua noite merece uma conclusão mais íntima. Você retorna ao escritório, não para trabalhar, mas para um ato de prazer pessoal. Você escolhe um dos seus rolos favoritos da sessão de poesia, um texto que já leu dezenas de vezes. É um companheiro familiar, e a perspectiva de reler alguns versos é a forma perfeita de terminar sua rotina noturna relaxante. Você se senta em uma mesa isolada, a luz da sua lanterna criando um círculo dourado de intimidade ao seu redor. Você desenrola o papiro com a familiaridade de quem cumprimenta um velho amigo. O cheiro do papiro e da tinta antiga é reconfortante. Seus olhos percorrem os versos conhecidos e um sentimento de calma e serenidade se instala em você. Mas ao chegar a uma passagem específica, algo chama sua atenção. Na margem do papiro há uma anotação que você nunca tinha notado antes. É uma pequena frase, escrita com uma caligrafia diferente da do escriba original, com uma tinta um pouco mais escura. É quase um sussurro visual, uma voz estranha em meio a um coro conhecido. Você se inclina para perto, o coração batendo um pouco mais rápido. A anotação é curta, uma pergunta simples que desafia a certeza do poema. Mas e se o amor não for um deus, e sim uma ferida que nunca cicatriza? A caligrafia é elegante, mas parece ter sido escrita com pressa, com uma emoção contida. Você sente um arrepio. Não é uma anotação acadêmica, é um desabafo. Você passa o dedo levemente sobre a anotação, sentindo a textura da tinta seca. Quem escreveu isso? Um leitor de um século atrás? Um outro bibliotecário em uma noite solitária como a sua? A descoberta, de repente, transforma o texto. O poema não é mais apenas uma obra de arte. Tornou-se um local de encontro, um espaço onde duas mentes, separadas pelo tempo, tiveram um diálogo. A anotação o perturba e o fascina.
quebra a perfeição do texto, mas o torna infinitamente mais humano. Você se sente conectado a essa pessoa anônima, a essa alma que ousou questionar a poesia com sua própria dor. Sua paz interior é substituída por uma empatia profunda, uma sensação de comunhão com um estranho do passado. Você enrola o papiro, mas a experiência de leitura foi transformada para sempre. O texto agora tem um eco, uma outra voz que sempre estará lá. Você percebe que os livros não são objetos estáticos. Eles são lugares vivos, que respiram e mudam a cada leitor. E as marcas que deixamos neles, sejam anotações nas margens ou as impressões em nossa memória, são a prova de que o conhecimento não é algo que consumimos, mas algo com o qual dialogamos, amamos e às vezes com o qual lutamos. A anotação na margem do poema continua a ressoar em sua mente. Você não consegue simplesmente guardar o rolo e ir embora. Uma força invisível, uma conexão súbita com aquele leitor de outro século, o mantém preso à mesa. Você sente uma necessidade premente de saber mais, de encontrar outra pista sobre essa pessoa anônima que compartilhou um fragmento de sua alma com você. Sua rotina noturna, que deveria ter acabado, se transforma em uma investigação silenciosa. Você começa a examinar outros. Rolos do mesmo poeta, buscando a mesma caligrafia, a mesma tinta escura. Sua mente, antes focada em relaxar, agora está afiada, analítica. A calma e serenidade são substituídas por uma excitação intelectual, uma caça ao tesouro através do tempo. Um a um, você desenrola os papiros, seus olhos varrendo não os versos, mas as margens, os espaços em branco. A luz da sua lanterna é seu único cúmplice nesta busca secreta. O silêncio do scriptorium parece mais denso, como se guardasse o segredo que você tenta desvendar. Depois de examinar vários rolos sem sucesso, você está prestes a desistir. O cansaço começa a vencer a curiosidade. Você pega um último rolo, um volume de cartas trocadas entre o poeta e um de seus patronos. Ao desenrolá-lo, você sente o coração acelerar. Lá está. Na margem de uma carta onde o poeta discute a natureza da dor, a mesma caligrafia, a mesma tinta. Mas desta vez, não é uma pergunta, é uma afirmação. A dor é a prova de que estivemos vivos. E ao lado da frase, um pequeno símbolo que você quase não nota, um monograma. As iniciais de um nome, entrelaçadas de forma artística. Você traça o símbolo com o dedo. Não é o monograma de nenhum escriba ou filósofo famoso que você conheça. É algo pessoal, privado. Mas agora você tem um nome, ou pelo menos o fantasma de um. A conexão se torna ainda mais forte, mais real. Você não sabe quem foi essa pessoa, qual era a sua história, mas você compartilhou um momento com ela. Você tocou nas suas dúvidas e nas suas certezas. A solidão da sua vigília noturna se dissipa, preenchida pela companhia deste leitor anônimo. Sua paz interior retorna, não como um estado de tranquilidade, mas como um sentimento de pertencimento a uma longa linhagem de buscadores. Você percebe que estamos todos conectados por fios invisíveis de pensamento e emoção. Cada livro é uma teia, e cada leitor adiciona um novo fio. E às vezes, em uma noite silenciosa, temos a sorte de sentir a vibração de um fio tecido por alguém que viveu e sentiu as mesmas coisas que nós, um século antes. Com o coração ainda aquecido pela conexão com o leitor do passado, você finalmente deixa o scriptorium. A noite está no fim, e o primeiro sinal do amanhecer tinge o céu de um cinza pálido. Você caminha em direção à saída, sentindo o cansaço familiar, mas satisfeito de sua vigília. Sua rotina noturna está completa. Ao passar por uma das grandes janelas voltadas para o mar, você para. Normalmente, a essa hora, a cidade de Alexandria ainda estaria adormecida. Mas esta noite, algo é diferente. Você ouve um som que atravessa o silêncio da madrugada. É o som distante de uma celebração no porto. Música, risadas e o clamor de uma multidão, tudo abafado pela distância e pela brisa do mar. Você se aproxima da janela, curioso. A brisa salgada toca seu rosto, trazendo consigo o cheiro de peixe, de cordas molhadas e de vinho derramado. Você consegue ver as luzes das tochas dançando no porto, pequenas chamas de alegria na escuridão. Um navio importante deve ter chegado, ou talvez uma vitória militar esteja sendo comemorada. O mundo lá fora está vivo, pulsante, cheio de paixões e eventos que você só lerá nos relatórios no dia seguinte. Por um momento você se sente separado daquela celebração. Você está aqui, no silêncio e na ordem da biblioteca, enquanto o resto da cidade está imerso no caos da vida. Uma pontada de solidão o atinge. A calma e serenidade que você cultiva aqui dentro parecem frágeis em comparação com a energia vibrante do mundo exterior. Você se pergunta se está perdendo algo, se sua vida dedicada aos livros o isolou demais.
Mas então você olha para as suas mãos. Elas estão manchadas com um pouco de tinta, marcadas pelo trabalho da noite. Você pensa em todos os pequenos atos de preservação que realizou. A luminária consertada, a umidade contida, os insetos removidos, a sabedoria copiada. Você pensa na voz do velho estudioso e na anotação do leitor anônimo. A sensação de isolamento se transforma em um sentimento de propósito. A celebração lá fora é efêmera. Amanhã será apenas uma memória, talvez registrada em um dos rolos que você ajuda a proteger. Mas o seu trabalho, o trabalho desta biblioteca, é o que permite que essas memórias sobrevivam. Você não está separado do mundo. Você é o seu guardião. A sua paz interior retorna, mais forte e mais clara. Você percebe que existem diferentes maneiras de participar da vida. Alguns celebram no porto com música e vinho. Outros celebram em silêncio, com tinta e papiro, garantindo que as histórias dessas celebrações nunca se percam. Com o som da celebração no porto ainda ecoando ao longe, você se afasta da janela. A escolha que você fez há muitos anos de dedicar sua vida a este lugar se reafirma em seu coração. Você não se sente mais solitário, mas sim fortalecido em seu propósito. Este é um isolamento consciente, uma escolha feita em prol de um dever maior. Você retoma sua caminhada final em direção à saída, mas seus passos são diferentes agora. Eles são mais firmes, mais seguros. A sua rotina noturna relaxante não foi apenas uma série de tarefas. Foi um ritual que o reconectou com o seu papel no mundo. Cada pequeno ato de manutenção foi um voto renovado para a causa da preservação. Você passa por um dos grandes murais que decoram as paredes da biblioteca, uma pintura que retrata Alexandre, o Grande, fundando a cidade. A luz fraca do amanhecer que entra pelas janelas ilumina o rosto do conquistador. Seu olhar parece determinado, focado em um futuro que ele não viveria para ver. Você se vê refletido naquela determinação, embora em uma escala muito menor. Ele conquistou o mundo com a espada, você o protege com suas mãos cuidadosas. Essa percepção traz uma onda de calma e serenidade. Sua mente, antes dividida entre o silêncio do seu mundo e o barulho do mundo exterior, agora encontra um ponto de equilíbrio. Você entende que ambos são necessários. O mundo precisa de seus heróis e suas celebrações, mas também precisa de seus guardiões silenciosos, de suas sentinelas noturnas. Ao chegar à grande porta, de carvalho que marca a saída, você para e coloca a mão sobre a madeira. A madeira está fria e sólida sob sua palma. Você sente a vibração do mundo exterior através dela, o pulso da cidade que desperta. Você não está mais separado disso. Você é uma parte integral, embora invisível. Sua paz interior não vem de se afastar do mundo, mas de entender seu lugar exato dentro dele. Você abre a porta. A primeira luz do sol o atinge, quente e promissora. O ar fresco da manhã enche seus pulmões. A celebração no porto já se acalmou, substituída pelos sons normais do início de um novo dia. Você sai da biblioteca e caminha em direção ao seu modesto alojamento. Você percebe que o verdadeiro dever não é uma carga, mas uma âncora. É o que nos impede de sermos levados pela maré das distrações e nos mantém firmes em nosso propósito mesmo quando ninguém está olhando. A noite avança e sua ronda o leva a uma das áreas mais tranquilas e menos frequentadas da biblioteca. A ala de poesia lírica. Aqui, os rolos são menores, mais delicados, e o ar parece mais leve, quase carregado de um silêncio musical. Sua rotina noturna neste lugar é sempre uma fonte de calma e serenidade, um bálsamo para a mente cansada. Você se senta em um dos bancos de leitura por um momento, permitindo-se uma breve pausa. A quietude é quase total, um vácuo sonoro que convida ao relaxamento profundo. É então que você ouve um som sutil, mas claro, o estalar agudo da madeira em um braseiro próximo. O som é nítido, seco, um pequeno estalo que quebra a monotonia do silêncio. Imediatamente você fica em alerta. Não deveria haver fogo nesta ala. As regras são explícitas e rigorosas para proteger os frágeis papiros. A ansiedade toma o lugar da tranquilidade e seu coração começa a bater mais forte. Você se levanta, tentando identificar a origem do som. O cheiro de fumaça, mesmo que leve, não está presente, o que o intriga e preocupa ainda mais. O som se repete. Crack. Mais perto do que você imaginava. Você começa a se mover silenciosamente pelo corredor, a luz da sua lanterna varrendo as estantes, procurando por qualquer sinal de perigo. Sua mente corre, imaginando o pior. Um leitor descuidado que adormeceu com um braseiro, um ato de sabotagem. A paz interior que você tanto preza foi estilhaçada pelo som de um simples estalo. Você segue o som até uma pequena sala de estudos no final do corredor. A porta está entreaberta.
Com o coração na garganta, você a empurra lentamente. A sala está escura, exceto pela luz da lua que entra por uma janela alta. Não há braseiro, não há fogo, não há ninguém. Apenas o silêncio. E então, o som acontece de novo, bem na sua frente. Crack. Seu olhar desce para o chão. A luz da sua lanterna revela a fonte do ruído. Uma pequena pilha de galhos secos e folhas, trazida para dentro por algum leitor para estudo botânico, foi deixada no chão. Um besouro noturno, grande e escuro, está mastigando um dos galhos, sua mandíbula poderosa estalando a madeira seca com uma força surpreendente. O alívio que o inunda é tão intenso que você quase ri. Você se agacha, observando um inseto em seu trabalho diligente. O som, que antes era uma fonte de alarme, agora é apenas o som da natureza, persistente e indiferente. Você pega uma folha de papiro vazia, guia o besouro para cima dela e o leva para a janela, soltando-o na escuridão do jardim. Você percebe que a mente é um instrumento poderoso para criar cenários. E na ausência de informações, ela quase sempre escolhe o mais alarmante. A verdadeira serenidade, talvez, seja a habilidade de suspender o julgamento até que se possa ver a fonte do ruído com clareza. O falso alarme do besouro o deixou com uma sensação residual de alerta. O perigo, mesmo que imaginário, focou sua mente em uma das suas responsabilidades mais cruciais, a vigília contra o fogo. O fogo, que era um guardião no calor da fornalha, era o inimigo supremo em qualquer outro lugar. Sua rotina noturna relaxante se transforma em uma patrulha metódica e focada. Você se dirige aos depósitos onde as lamparinas de azeite e as tochas são guardadas. O cheiro de óleo e cera é forte aqui. Um aroma que é ao mesmo tempo reconfortante e perigoso. Você verifica se cada lamparina foi devidamente apagada, se não há pavios ainda fumegando. Sua mão passa sobre cada bico de bronze, sentindo se há algum calor residual. É um trabalho que exige atenção plena, um estado que paradoxalmente acalma a mente ao concentrá-la em uma única tarefa vital. Ao lado dos depósitos, há grandes potes de areia e baldes de água, a defesa primária da biblioteca. Você verifica os níveis, garantindo que tudo esteja pronto para uma emergência. O simples ato de tocar a areia fria e seca e sentir o peso do balde de água lhe dá uma sensação de preparo, de controle. A calma e serenidade, neste contexto, não vem do relaxamento, mas da prontidão. Sua patrulha o leva então às cozinhas, localizadas em um prédio anexo para minimizar os riscos. A essa hora, os fornos deveriam estar frios. Você entra na cozinha escura e silenciosa, o ar ainda impregnado com o cheiro de pão assado e ervas cozidas. Você se aproxima do grande forno de barro e coloca a mão em sua superfície. Está frio como pedra. Um suspiro de alívio escapa de seus lábios, mas então você percebe algo no chão. Um rastro de fuligem começando perto do forno e levando a uma pequena porta nos fundos que dá para um depósito de lenha. A trilha é irregular, como se algo tivesse sido arrastado. Uma pontada de inquietação o atinge. Você segue o rastro, sua lanterna iluminando o caminho. A porta do depósito está entreaberta. Você a empurra e encontra um jovem acólito adormecido no chão, ao lado de um pequeno braseiro mal apagado, cujas brasas ainda brilham em um vermelho fraco. O jovem, exausto pelo trabalho do dia, provavelmente tentou se aquecer um pouco, antes de ser vencido pelo sono. Com cuidado para não acordá-lo, você pega um punhado de areia e apaga as últimas brasas. O brilho vermelho desaparece, engolido pela escuridão. Você cobre o jovem com um saco de estopa vazio para protegê-lo do frio. Você não sente raiva, apenas uma compaixão. Cansada. Você entende que o maior perigo muitas vezes não vem da malícia, mas do descuido, da exaustão, da simples necessidade humana de calor. E ser um guardião é também ser compreensivo, é apagar as brasas sem acordar o sonhador. Depois da tensão da vigília contra o fogo, você precisa de um contraponto. Sua ronda o leva ao observatório, uma torre alta anexa à biblioteca, onde o teto se abre para as estrelas. Aqui, o cheiro de papiro dá lugar ao aroma frio do metal dos instrumentos e ao cheiro quase imperceptível de ozônio no ar da noite. É um lugar que o conecta não com o passado da humanidade, mas com a eternidade do cosmos. Sua tarefa aqui é simples: cobrir os delicados instrumentos de bronze para protegê-los do sereno da manhã. Mas antes, você se permite um momento. Você se aproxima de uma grande mesa de madeira no centro da sala. Sobre ela, um mapa celestial está parcialmente desdobrado, deixado por um astrônomo que trabalhou até tarde. Você desdobra o resto do mapa. O som do pergaminho grosso deslizando sobre a madeira é um ASMR histórico, um som seco e ressonante. O mapa é imenso, pintado em um pergaminho de um azul profundo, quase negro. As estrelas e constelações são pintadas com tinta de prata e ouro,
que brilham sob a luz da sua lanterna como se tivessem luz própria. Você passa a mão suavemente sobre a superfície. A textura do mapa celestial desdobrado é uma experiência sensorial única. Você sente a aspereza do pergaminho, a lisura fria da tinta metálica, as leves elevações onde a tinta foi aplicada de forma mais espessa. É como tocar a própria abóbada celeste, uma paisagem tátil de sóis e galáxias distantes. A calma e serenidade que o invadem são de uma natureza diferente, uma paz que vem da ordem e da beleza matemática do universo. Seus dedos traçam as linhas que conectam as estrelas, formando as figuras míticas das constelações. O escorpião, o grande cão, o caçador Órion. Você não está apenas vendo um mapa. Você está tocando as histórias que os humanos contam há milênios para dar sentido à vastidão. A ansiedade e as pequenas preocupações do mundo lá embaixo parecem se dissolver diante dessa perspectiva. Você nota, em um canto do mapa, uma série de cálculos complexos, anotados com uma caligrafia precisa. Alguém estava tentando prever o movimento de um planeta, traçar sua jornada pelo céu. É um lembrete de que este lugar não é apenas de contemplação, mas de trabalho árduo, de uma busca incansável por respostas. Sua paz interior se aprofunda, nutrida pela admiração por essa busca. Com relutância, você começa a dobrar o mapa novamente, seguindo as dobras já marcadas, sentindo a textura uma última vez. Você percebe que os humanos têm duas maneiras de lidar com o infinito. Podemos nos sentir esmagados por ele, ou podemos tentar mapeá-lo. E talvez o ato de mapear, de nomear e de medir não seja uma tentativa de controlar o universo, mas uma forma de encontrar nosso lugar dentro dele, de transformar o caos assustador em uma beleza compreensível. Depois de dobrar o mapa celestial, você não consegue resistir. A rotina noturna relaxante pode esperar mais um pouco. Você sobe a escada em espiral que leva ao terraço do observatório, o ponto mais alto da biblioteca. Ao abrir o alçapão, a brisa fria da noite o atinge com mais força, e a vastidão do céu se revela sem filtros. Você se aproxima da amurada de pedra, e a cidade de Alexandria se estende a seus pés, um tapete de luzes fracas e sombras profundas, mas seu olhar é atraído para cima. O céu real, o original do mapa que você acabou de tocar. As mesmas constelações, as mesmas estrelas, agora vivas e pulsantes na escuridão infinita. O contraste entre o mapa e a realidade o atinge com uma força inesperada. Lá embaixo, no papel, as estrelas eram pontos de tinta de prata, fixos e ordenados. Aqui em cima, elas tremeluzem, respiram, parecem se mover em uma dança lenta e imperceptível. A beleza do mapa era a beleza da ordem humana. A beleza do céu é a beleza do caos divino. Você apoia os braços na pedra fria e olha para a imensidão. Uma sensação de vertigem o invade. Não a vertigem da altura, mas a vertigem do tempo e do espaço. Contemplar as estrelas no papel era intelectual, seguro. Contemplá-las no céu é visceral, avassalador. Cada ponto de luz é um sol, talvez com seus próprios mundos, suas próprias bibliotecas, seus próprios guardiões noturnos. A mente tenta compreender, mas falha. Essa falha, essa incapacidade de abarcar a imensidão, é estranhamente libertadora. Ela dissolve o ego, a importância que você dá a si mesmo e aos seus problemas. A ansiedade sobre o futuro, o peso do passado, tudo se torna poeira estelar. A calma e serenidade que você encontra aqui não são uma paz interior fabricada. É a paz que vem de se render a algo infinitamente maior. Uma gaivota noturna grita em algum lugar abaixo, um som solitário que o traz de volta à terra. Você respira fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. A vertigem passa, substituída por uma clareza profunda e uma sensação de gratidão. Você teve o privilégio de tocar o mapa e depois ver o território. Você percebe que o conhecimento é isso, é a ponte entre a representação e a realidade. Passamos a vida estudando os mapas, os textos, as teorias, mas a verdadeira sabedoria, a que acalma a alma, só chega quando ousamos olhar para cima e encarar o céu real, aceitando que nunca o compreenderemos por completo. Depois da vertigem do céu estrelado, você desce do observatório sentindo uma fome e uma sede que não notara antes. A longa noite de trabalho e as intensas experiências emocionais cobraram seu preço do corpo. Sua rotina noturna relaxante precisa de um epílogo, um momento para nutrir o físico antes de entregar-se ao sono profundo que se aproxima. Você se dirige à cozinha anexa, agora silenciosa e escura, com apenas a luz da lua entrando pela janela. O ar ainda tem um leve cheiro de comida, mas é o cheiro de água fresca que atrai você. Você pega uma caneca de barro de uma prateleira e a enche com água de um grande pote de cerâmica.
A água está fria, e o som dela enchendo a caneca é o único ruído na quietude. Você bebe um longo gole. O sabor da água na madrugada é diferente. É puro, claro, quase metálico. Ela desce pela sua garganta seca, um alívio imediato e primordial. Você sente a água reidratando seu corpo, despertando seus sentidos de uma forma suave. É um prazer simples, mas profundo, que ancora você de volta à realidade, de volta ao seu corpo. Em seguida, você pega um pedaço de pão de uma cesta de vime. Não é o pão fresco da manhã, mas o pão do dia anterior, seco e duro. Você o morde e o som crocante ecoa na cozinha silenciosa. O sabor é rústico, de grãos integrais, sem a doçura do pão fresco. Ele exige esforço para ser mastigado, um trabalho que força você a estar presente no ato de comer. Enquanto você come o pão seco e bebe a água fria, uma sensação de profunda calma e serenidade o preenche. Não é a paz intelectual da filosofia ou a paz sublime do cosmos. É a paz da subsistência, a gratidão pelo alimento mais básico. Sua mente, antes cheia de pensamentos sobre o tempo, o conhecimento e a mortalidade, agora está focada em sensações primárias. O frio da água, a dureza do pão, o som da mastigação. Você termina sua refeição simples, sentindo-se satisfeito de uma forma que um banquete jamais poderia proporcionar. A ansiedade não sobrevive a essa simplicidade. A paz interior, você descobre, não está apenas nas grandes ideias, mas também na aceitação humilde das necessidades do corpo. Você percebe que, no final de uma longa jornada, seja através dos corredores de uma biblioteca ou através dos desafios da vida, o que mais precisamos é do básico. Um gole de água fria, um pedaço de pão. E é nesse retorno ao simples, ao essencial, que encontramos a força para recomeçar no dia seguinte. Com o corpo nutrido pela refeição simples, você finalmente deixa a biblioteca para trás. O sol já desponta no horizonte, pintando o céu com cores de açafrão e rosa. Você caminha pelas ruas tranquilas de Alexandria em direção ao seu pequeno quarto, sentindo o cansaço pesado e agradável em seus membros. Sua rotina noturna chegou ao fim, e o sono profundo o chama. Ao entrar em seu quarto, a simplicidade do ambiente contrasta fortemente com a riqueza intelectual que você acabou de deixar. Há apenas uma esteira para dormir, uma pequena mesa e uma janela que se abre para um pátio interno. Não há rolos de papiro, não há bustos de filósofos, não há mapas celestiais. Há apenas o essencial para a vida do corpo. Você se senta na beira da sua esteira e retira as sandálias. Seus pés estão sujos de poeira e doloridos pela longa caminhada. Você os observa por um momento. São pés comuns que o carregaram por quilômetros de corredores de mármore, que o sustentaram em momentos de tensão e de admiração. Eles são a prova física do seu trabalho. Esta noite, a sua jornada não foi apenas através dos corredores da biblioteca, mas através das camadas da sua própria consciência. Você experimentou a calma e serenidade da ordem, a ansiedade do inesperado, a admiração pelo cosmos e a gratidão pelo simples. Em meio à riqueza da mente, você redescobriu a simplicidade do corpo. Você se deita na esteira, e o tecido áspero contra sua pele é uma sensação reconfortante. Você fecha os olhos e as imagens da noite passam por sua mente. O brilho do bronze, o sussurro do papiro, o olhar do velho escriba, a vastidão do céu. Mas, finalmente, tudo se dissolve na sensação física do cansaço. Seus músculos relaxam, sua respiração se aprofunda e a paz interior que você buscou ativamente durante toda a noite agora chega sem esforço, como uma maré que sobe. Você percebe que a mente pode viajar para as estrelas, pode dialogar com os mortos e desvendar os segredos do universo. Mas no final do dia, ela habita um corpo que precisa de sono, de água e de pão. E talvez a maior sabedoria de todas seja aprender a honrar essa dualidade, a cuidar da casa de barro que abriga a chama imortal do pensamento. Sua vigília noturna o leva desta vez a uma das câmaras de armazenamento mais profundas, um lugar raramente acessado. Aqui, os rolos mais antigos e frágeis são mantidos em condições especiais. O ar é frio e seco, e o cheiro de papiro é tão antigo que quase não tem doçura, apenas o aroma seco de poeira e tempo. Sua rotina noturna aqui é um exercício de delicadeza extrema. Você está verificando um conjunto de rolos que foram recuperados de uma antiga cidade soterrada. Eles são incrivelmente frágeis, quase se desfazendo. Seu trabalho é avaliar quais deles ainda podem ser manuseados para cópia e quais devem ser deixados em paz, como relíquias intocáveis. Você pega um dos rolos menores. Ele é leve como uma pluma em sua mão, com um cuidado que beira a reverência. Você tenta desenrolar apenas a primeira borda, para ver se a escrita ainda é legível. Mas no momento em que seus dedos aplicam a mais leve pressão,
você ouve um som que faz seu coração parar. É o ruído de um rolo que se desfaz ao toque. Um som seco, quebradiço, como o de folhas secas sendo esmagadas. O papiro, ressecado por séculos, se fragmenta sob seus dedos. Um punhado de pó e pequenos fragmentos cai sobre a mesa de pedra, levando consigo palavras que nunca mais serão lidas. Um silêncio pesado preenche a sala. Você olha para os restos do papiro em suas mãos e sobre a mesa. A calma e serenidade que você sentia se transformam em uma sensação de perda profunda, quase uma dor física. Você, o guardião, acaba de se tornar um agente da destruição. A ansiedade e o remorso o invadem. Você não teve culpa. A deterioração era inevitável. Mas a sensação de ter sido o catalisador do fim daquele texto é avassaladora. Por um longo momento você fica paralisado, olhando para o pó. Cada grão parecia um pensamento perdido, uma ideia apagada da existência. Com mãos trêmulas você pega um pincel macio e, com a delicadeza de um arqueólogo, começa a juntar os fragmentos em um pequeno recipiente de argila. É um ato inútil, em termos de restauração, mas é um ato de respeito. Um funeral para um pedaço de conhecimento. Sua paz interior não retorna, mas é substituída por uma aceitação melancólica da sua própria impotência diante do tempo. Você percebe que, apesar de todos os seus esforços, de toda a sua dedicação, nem tudo pode ser salvo. A entropia é uma força implacável. E ser um guardião não significa ter o poder de vencer o tempo, mas ter a coragem de testemunhar suas vitórias e, ainda assim, continuar a lutar pelas batalhas que podem ser ganhas. A perda do rolo antigo acendeu em você uma nova urgência. O sentimento de impotência rapidamente se transforma em uma determinação feroz. Você não pode salvar o que já se foi, mas pode lutar pelo que ainda resta. Sua rotina noturna relaxante se torna uma corrida contra o tempo para salvar as palavras quebradiças que ainda sobrevivem. Você se volta para os outros rolos da mesma coleção. Agora, você não se atreve a tocá-los. Em vez disso, você os examina com uma intensidade renovada, à luz da sua lanterna agindo como uma sonda. Você procura por sinais de deterioração avançada. Manchas escuras, bordas esfarelando, a cor pálida do papiro que indica perda de umidade e flexibilidade. Sua mente, antes tomada pela melancolia, agora está focada e analítica. A calma e serenidade dão lugar a uma concentração aguda. Você identifica mais 2 rolos que parecem estar no mesmo estado crítico que o primeiro. Eles são como pacientes em seu leito final. E você é o médico que precisa decidir se há alguma esperança. A decisão é tomada rapidamente. Estes rolos não podem esperar pela avaliação dos escribas da manhã. Eles precisam de intervenção imediata. Você pega uma bandeja de madeira forrada com linho macio e, com um cuidado extremo, move os 2 rolos para ela, usando pinças de bronze para evitar o contato direto com suas mãos. Cada movimento é lento, deliberado, como se você estivesse desarmando uma armadilha. Com a bandeja em mãos, você inicia uma caminhada apressada, mas cuidadosa, pelos corredores silenciosos. Seu destino é a câmara de umidificação, uma sala especial onde o vapor de água é liberado de forma controlada para tentar devolver um pouco de vida a papiros ressecados. É um tratamento arriscado, muita umidade pode causar mofo, mas a falta dela é uma sentença definitiva. Ao colocar a bandeja dentro da câmara e selar a porta, você sente uma mistura de esperança e ansiedade. Você fez o que podia. O resto está nas mãos do processo, da física e, talvez, de um pouco de sorte. Sua paz interior não está totalmente restaurada, mas a ação lhe trouxe um alívio. Você percebe que a resignação não é o fim da história. É apenas o começo de um novo tipo de luta. Quando a preservação falha, a restauração se torna um novo campo de batalha. E nesta corrida contra o tempo, a esperança não é um sentimento passivo, mas uma decisão ativa, uma aposta que você faz contra a inevitabilidade da poeira. A noite foi longa e emocionalmente desgastante. Depois de lidar com a fragilidade dos papiros, você sente um cansaço profundo se instalar não apenas em seu corpo, mas especificamente em seus olhos. A luz fraca da lanterna, a concentração intensa para ler anotações e inspecionar textos, tudo isso cobrou seu preço. Sua rotina noturna relaxante está chegando a um fim forçado pela exaustão física. Você está no grande salão de leitura, e as poucas lamparinas que ainda ardem parecem mais fracas que o normal. Você esfrega os olhos, e quando os abre novamente, a visão está turva. As bordas das estantes, as colunas distantes, tudo parece se misturar em uma paisagem embaçada. A chama de uma lamparina próxima se multiplica, dançando como um enxame de vagalumes. Uma leve tontura o atinge. Você se senta na beira de uma mesa de leitura, fechando os olhos com força, tentando forçar o mundo a voltar ao foco. O cansaço nos olhos é uma sensação peculiar, uma dor surda que parece vir de dentro da...
Sua cabeça é um lembrete físico dos limites do seu corpo, um sinal de que até mesmo a paixão pelo conhecimento precisa de descanso. Quando você abre os olhos novamente, a visão melhora um pouco, mas ainda não está nítida. Você olha para um rolo de papiro aberto sobre a mesa, um tratado de geometria. As linhas retas e os círculos perfeitos do diagrama parecem ondular, como se vistos através da água. As letras do texto se aglomeram, tornando a leitura impossível. A calma e serenidade são inalcançáveis quando seus próprios sentidos o traem. Você se levanta e decide que é hora de parar. Não há mais nada que você possa fazer esta noite. Tentar continuar seria inútil e perigoso. Você começa a caminhar lentamente em direção à saída, usando as paredes como guia, confiando mais no seu tato do que em sua visão comprometida. A biblioteca, que normalmente é um lugar de clareza e ordem, tornou-se um labirinto de formas indistintas. Esta experiência de visão turva o força a perceber o futuro. Quanto você confia em seus olhos, não apenas para o trabalho, mas para a sua sensação de segurança e orientação. A ansiedade que você sente não é sobre os perigos da biblioteca, mas sobre a vulnerabilidade do seu próprio corpo. Você entende que a clareza não é apenas um estado da mente, mas uma função dos sentidos. E quando os sentidos se cansam, a mente também se turva. A paz interior, portanto, não pode ser alcançada apenas através do intelecto. Ela depende fundamentalmente do bem-estar do corpo, que o abriga. O descanso não é um luxo, mas uma necessidade para quem deseja ver o mundo com clareza. Com a visão turva e o corpo clamando por descanso, você se força a continuar. Sua ronda noturna ainda não está completa. Há uma última tarefa, uma que não pode ser adiada. Sua persistência precisa superar a fraqueza física. A disciplina forjada por anos de repetição assume o controle onde a força falha. Você se dirige à seção de registros navais, uma área próxima às janelas que dão para o porto. Aqui, os rolos contêm informações cruciais sobre as marés, os ventos e as rotas de navegação. Esses registros precisam ser atualizados diariamente, com base nas observações do dia anterior. É um trabalho que conecta diretamente a sabedoria da biblioteca com a vida prática da cidade. Você se senta à mesa de trabalho, a cabeça pesada. Sua visão ainda está embaçada, mas você descobre que, se fechar um dos olhos, consegue focar um pouco melhor, embora com esforço. Você desenrola o registro do dia e pega um cálamo, mergulha-o na tinta, e a pequena mancha escura na ponta parece se mover por conta própria. Com uma determinação obstinada, você começa a copiar os dados de uma lousa de cera para o papiro permanente. Os números e símbolos parecem dançar diante de seus olhos cansados. Cada caractere exige uma concentração imensa. Sua mão treme um pouco, e uma gota de tinta cai no lugar errado, borrando uma palavra. Uma onda de frustração o invade, uma sensação de que seu próprio corpo está sabotando seu dever. Você para, respira fundo. A raiva não vai ajudar. A calma e serenidade parecem um objetivo distante, quase impossível. Mas então você se lembra do jovem acólito dormindo na cozinha, exausto. Você se lembra do velho estudioso lendo em um idioma esquecido. Você se lembra de todos os outros que, em suas próprias maneiras, lutam para manter esta chama acesa. Você não está sozinho nesta luta. Essa percepção lhe dá uma nova força. Não uma força física, mas uma força de vontade. Você limpa a mancha de tinta com cuidado e continua seu trabalho. Agora mais devagar, com mais paciência consigo mesmo. A paz interior que você encontra não é a paz do relaxamento, mas a paz da aceitação. A aceitação de suas próprias limitações e a decisão de trabalhar dentro delas, não contra elas. Quando você finalmente escreve o último número, o sol já está nascendo. Sua visão está um pouco mais clara. Você conseguiu. Você percebe que a força não se mede apenas pela capacidade de realizar grandes feitos, mas pela persistência em realizar pequenas tarefas, mesmo quando o corpo se recusa. É na superação da própria fraqueza que a verdadeira resiliência é forjada. Com todas as tarefas cumpridas, a exaustão finalmente o vence por completo. Você não tem mais forças para caminhar até seu alojamento. Sua rotina noturna relaxante termina onde começou, no grande átrio da biblioteca. Você se encosta em uma das colunas maciças, deslizando até sentar-se no chão de mármore frio. É aquele momento mágico da madrugada, o ponto de virada entre a escuridão total e os primeiros indícios de luz. A cidade lá fora, que antes celebrava, agora está completamente quieta. A brisa do mar parou. Até os animais noturnos parecem ter se recolhido. O que resta é um silêncio absoluto, diferente de qualquer outro que você já experimentou. Não é apenas a ausência de som, é um silêncio que tem peso, textura. Parece preencher todo o espaço, pressionando suavemente contra seus tímpanos. Você fecha os olhos e se concentra nesse silêncio. Nele, você consegue ouvir o som do seu próprio corpo, a batida lenta e pesada do seu coração, o fluxo suave da sua respiração
o zumbido baixo em seus ouvidos cansados. Neste silêncio absoluto, antes do amanhecer, o mundo exterior desaparece. Só existe você e a biblioteca. As preocupações, as pequenas crises da noite, tudo se dissolve nessa quietude profunda. A calma e serenidade que você busca não é algo que você precisa criar ou encontrar. Ela simplesmente é. Ela é o estado natural do mundo quando tudo mais se cala. Uma sensação de profunda paz interior o envolve. Não é a paz da satisfação ou do alívio, mas a paz da pura existência. Você não é um bibliotecário, não é um guardião, não é um homem cansado. Você é apenas uma consciência flutuando neste oceano de silêncio. A ansiedade não pode sobreviver aqui. O medo não tem do que se alimentar. Você se sente conectado a tudo e a nada ao mesmo tempo. As histórias nos papiros, as estrelas no céu, a poeira no chão, tudo parece fazer parte da mesma substância silenciosa. É um momento de clareza que não vem do pensamento, mas da ausência dele. Então, muito ao longe, você ouve o primeiro canto de um pássaro, saudando o amanhecer. O feitiço é quebrado. O silêncio absoluto se retrai, dando lugar aos sons do mundo que desperta. Você abre os olhos. A primeira luz do dia ilumina o átrio. Você percebe que o silêncio não é um vazio, mas um espaço. Um espaço onde tudo pode descansar e se recuperar antes do barulho começar novamente. E ter a chance de habitar esse espaço, mesmo que por alguns breves momentos, é talvez a maior recompensa do seu trabalho. O silêncio absoluto é quebrado pelo primeiro canto de um pássaro, mas você não se move. Você permanece sentado no chão frio do átrio, com os olhos fechados, saboreando os últimos momentos desta quietude. A sua rotina noturna, relaxante, encontrou seu clímax, não em uma tarefa, mas na completa ausência dela. Agora que o silêncio externo foi rompido, sua atenção se volta para dentro. Você se concentra no único som que permaneceu constante durante toda a noite, sua própria respiração. A percepção da própria respiração como único som se torna seu foco. Você inspira e o ar frio da manhã enche seus pulmões. Um som suave, quase como o farfalhar de um papiro. Você expira e o ar quente sai, um sopro quase inaudível. Este som, tão simples e constante, torna-se sua âncora. É a música de fundo da sua existência, um ritmo que o acompanha desde o nascimento. Você nunca lhe dá atenção, mas ele está sempre lá. A prova mais fundamental de que você está vivo. A calma e serenidade que você sente agora não são grandiosas ou intelectuais, são físicas, viscerais. Você começa a seguir o ritmo da sua respiração. Inspira, expira. Cada ciclo é uma onda que lava a ansiedade, que limpa os resquícios de cansaço da mente. Os pensamentos sobre o que aconteceu na noite ou sobre o que o dia trará surgem, mas eles não conseguem se fixar. Eles são como folhas flutuando em um rio, carregadas pela correnteza da sua respiração. Esta é a forma mais profunda de paz interior, você entende? Não é algo que se busca fora, nos livros ou nas estrelas. Está aqui, dentro de você, a todo momento. A mente tranquila não é uma mente vazia, mas uma mente que aprendeu a ouvir a si mesma, a encontrar seu próprio ritmo. Os sons do mundo exterior começam a crescer. O canto de outros pássaros, o barulho distante de uma carroça, as vozes dos primeiros trabalhadores chegando à biblioteca. O mundo está despertando e, com ele, suas demandas. Mas você não se apressa. Você se permite mais alguns ciclos de respiração. Consciente, fortalecendo-se neste centro de quietude. Quando você finalmente abre os olhos e se levanta, o mundo parece diferente, mais nítido, mais vibrante. O chão de mármore parece mais sólido sob seus pés. Você percebe que a maior lição que a biblioteca lhe ensinou não está em nenhum dos seus milhares de rolos, está no silêncio entre eles. E a respiração é o som desse silêncio. É a única história que você precisa ler para encontrar o seu lugar no universo. Sua longa noite de vigília se aproxima do fim. Você está no pátio interno, o mesmo lugar onde, horas antes, ouviu o gotejar lento da água na pedra. Agora, o pátio está imerso em uma penumbra cinzenta, o momento de transição que precede o nascer do sol. A sua rotina noturna relaxante está prestes a se concluir. Você se senta em um banco de pedra, sentindo o frio da superfície através da sua túnica. O ar está imóvel, carregado com o cheiro de terra úmida e do perfume sutil das flores noturnas. O silêncio é quase completo. Uma tela em branco esperando pelo primeiro som do dia. E então, ele vem. O primeiro canto de um pássaro no exterior. Não é um coro, apenas uma única voz, clara e melodiosa, que corta o silêncio como uma flecha de prata. É um som tão puro, tão cheio de uma alegria despropositada, que ele reverbera dentro de você.
Seus olhos, que estavam fechados, se abrem. O som parece despertar o mundo. Aos poucos, outras vozes se juntam à primeira, criando uma sinfonia matinal. Cada pássaro com seu próprio timbre, sua própria melodia, mas todos cantando em harmonia. Você se torna um ouvinte cativo deste concerto particular, um dos mais belos sons para dormir, ou melhor, para despertar. A calma e serenidade que você sente não é a do silêncio, mas a da vida que recomeça. É um lembrete de que, não importa quão longa ou escura seja a noite, o dia sempre retorna. A luz sempre vence a escuridão. A ansiedade que possa ter se acumulado durante a noite se dissipa com cada nota cantada. Você pensa em todos os textos que leu sobre presságios e augúrios. Alguns diriam que este canto é um bom sinal para o dia que começa. Mas para você, não é um sinal de algo por vir. É a própria coisa. É a beleza do presente, a celebração do agora. Sua paz interior não depende de interpretações, mas da simples capacidade de ouvir e apreciar. O céu começa a clarear no leste, e as cores do amanhecer pintam as nuvens. O canto dos pássaros atinge seu auge, uma explosão de vida e energia. Você se levanta, sentindo-se parte dessa renovação. Você percebe que a natureza tem seus próprios rituais, tão antigos e importantes quanto os da biblioteca. E o primeiro canto de um pássaro é um dos mais sagrados. É um chamado para despertar, não apenas do sono, mas para a beleza que nos cerca. Uma beleza que existe independentemente de nossas preocupações e que está sempre lá, esperando para ser ouvida. Com o som dos pássaros e a luz do amanhecer preenchendo o pátio, você sabe que seu turno chegou ao fim. Você retorna ao átrio principal, que agora está banhado por uma luz dourada e suave. Os primeiros bibliotecários e escribas do turno do dia começam a chegar, suas vozes baixas e o farfalhar de suas túnicas quebrando o silêncio da noite. Você caminha em direção à saída e seu substituto, um homem mais jovem, com olhos cheios de energia, cruza seu caminho. Vocês não trocam palavras. Não há necessidade. Apenas um breve aceno de cabeça, um olhar de reconhecimento mútuo. Neste gesto simples, ocorre a passagem do bastão invisível. A responsabilidade pela segurança e ordem da biblioteca passa de suas mãos cansadas para as dele, frescas e prontas. Ao vê-lo começar sua própria rotina, verificando as mesmas coisas que você verificou horas antes, uma sensação de continuidade o preenche. Você não é um indivíduo isolado. Você é um elo em uma corrente ininterrupta de guardiões. A biblioteca não depende de uma única pessoa, mas da dedicação coletiva de muitos ao longo dos dias e das noites. A calma e serenidade que você sente agora são diferentes. Não é a paz da solidão, mas a paz da colaboração, do propósito compartilhado. Sua mente, antes focada em suas próprias tarefas e preocupações, agora se expande para incluir o trabalho dos outros. Você confia que ele fará o seu melhor, assim como o guarda da noite anterior confiou em você. Você para por um último momento na porta, olhando para trás. O grande salão agora está pulsando com uma energia suave. Pessoas se movem entre as estantes, rolos são desenrolados. O trabalho do conhecimento recomeça. Sua vigília noturna permitiu que este dia começasse em segurança e ordem. A sua paz interior se aprofunda com a satisfação do dever cumprido. Ao sair para o sol da manhã, você se sente parte de algo muito maior do que você mesmo. Um organismo vivo, feito de papiro, pedra e pessoas, que respira em ciclos de dia e noite, de atividade e silêncio. Você percebe que a verdadeira imortalidade não está em ter seu nome escrito em um rolo, mas em fazer parte de um esforço que transcende sua própria vida. E nesta passagem silenciosa do bastão, você encontra não apenas o fim do seu turno, mas a reafirmação do seu lugar no mundo. Finalmente, você chega ao seu próprio quarto. O sol já está alto, mas as persianas de madeira mantêm o ambiente em uma penumbra fresca e acolhedora. O seu corpo anseia pelo sono profundo, e sua mente, depois de uma noite de tantas reviravoltas, busca o vazio do descanso. A sua rotina noturna relaxante chega ao seu verdadeiro e último ritual. Sobre uma pequena mesa de madeira, uma única lamparina de azeite ainda queima, sua pequena chama dançando suavemente. Você a manteve acesa para iluminar. Seu retorno. Agora é hora de apagá-la. Você se aproxima e o calor da chama toca seu rosto por um último instante. Você pega o pequeno abafador de bronze. O metal está frio em sua mão. Você hesita por um momento, observando a chama. Ela é pequena, frágil, mas viva. Durante toda a noite, a luz foi sua companheira, sua ferramenta, sua defesa contra a escuridão e o desconhecido. Apagá-la parece um ato final e irrevogável, o verdadeiro fim da sua jornada. Com um movimento lento e deliberado, você cobre a chama com o abafador. A luz desaparece instantaneamente, sem fumaça,
sem som. A sala mergulha em uma escuridão quase total, apenas com finos filetes de luz do dia entrando pelas frestas das persianas. O cheiro de pavio queimado, um aroma acre e final, paira no ar por um instante antes de se dissipar. Você se entrega à escuridão. Seus olhos, acostumados à luz da lanterna, demoram a se ajustar. Você não tenta forçá-los. Em vez disso, você confia em seus outros sentidos. Você ouve o som. Distante da cidade, sente a textura da sua esteira sob os pés, o ar fresco em sua pele. A ausência de luz aguça o resto da sua percepção. A calma e serenidade que o invadem são a paz da rendição. Você se deita e a escuridão o envolve como um manto. A ansiedade não tem formas para se agarrar, não tem sombras para habitar. A mente, sem estímulos visuais, finalmente se acalma. A paz interior que você encontra aqui é a paz do útero, do descanso absoluto, do retorno ao começo. Você percebe que passamos a vida buscando a luz, o conhecimento, a clareza. Mas talvez o descanso mais profundo, a recuperação mais completa, só aconteça quando temos a coragem de apagar a última chama e nos entregar confiantemente à escuridão, sabendo que depois dela, a luz sempre retornará. Na escuridão do seu quarto, envolto pelo silêncio, você se prepara para o sono. O dia lá fora está em pleno andamento, mas para você, ele é a noite. O seu ciclo é o da lua, não o do sol. Enquanto você se ajeita em sua esteira, as memórias da sua ronda noturna flutuam em sua mente, não como preocupações, mas como ecos distantes de uma jornada concluída. Você sente o peso do seu corpo contra a esteira, cada músculo relaxando, liberando a tensão acumulada. Sua respiração, que antes era sua âncora, agora se torna o barco que o leva para o oceano do sono profundo. O cansaço não é mais um fardo, mas um convite, uma promessa de descanso e recuperação. Nesse estado de transição entre a vigília e o sonho, você faz uma promessa silenciosa, não com palavras, mas com uma intenção que parece emanar do seu ser mais profundo. É a promessa de retornar na noite seguinte, de se levantar quando o sol se puser, de acender sua lanterna e de caminhar novamente pelos corredores silenciosos da grande biblioteca. Esta promessa não é um fardo de dever, mas um ato de amor. É a reafirmação do seu compromisso com aquele lugar, com as vozes que ele guarda e com o propósito que dá sentido à sua vida. A calma e serenidade que o preenchem agora são a paz de quem sabe seu lugar no mundo, de quem tem um caminho a seguir. A ansiedade sobre os perigos que a próxima noite pode trazer não existe. Você sabe que haverá novos desafios. Uma nova claraboia aberta, um novo rolo clandestino, uma nova ameaça de fogo ou umidade. Mas você também sabe que estará lá para enfrentá-los. A sua paz interior não se baseia na esperança de uma noite sem problemas, mas na confiança em sua própria capacidade de lidar com eles. As últimas imagens em sua mente, antes de adormecer, são as dos corredores vazios banhados pela luz da lua. A biblioteca o espera. Ela sempre espera. Você percebe que a vida não é uma linha reta, mas um ciclo. Um ciclo de vigília e sono, de trabalho e descanso, de luz e escuridão. E a verdadeira tranquilidade não é escapar desse ciclo, mas abraçá-lo plenamente. É fazer o seu trabalho com todo o seu ser e depois se entregar ao descanso com a mesma totalidade, fazendo a promessa silenciosa de retornar quando for a sua hora. E com essa promessa, você adormece.